Não há como fazer contenção de despesas sem rever os gastos do governo em todas as medidas. Colocarmos a lupa, termos honestidade intelectual, né, de saber que nós já fizemos, eu vou usar um termo que não é meu, mas eu vou usar o termo do governo, do presidente Lula, para deixar claro, com toda tranquilidade, sem nenhuma consideração aqui a quem não concorde, né? Nós já vencemos muito com andar de baixo, gente. Se a gente não tiver colocar a mão na consciência, que nos últimos, eu vou colocar 10 anos ou 11 anos para fazer justo, porque eu estava aqui. Nós fizemos a reforma trabalhista, nós fizemos a reforma da Previdência, todas as medidas que nós fizemos sempre era pelo lado de políticas sociais. No passado se cortou até dinheiro para ciência, tecnologia, inovação, porque não se acreditava nisso. Se tirou dinheiro de farmácia popular, se tirou dinheiro de políticas sociais e nunca se conseguiu mexer com a de cima, a qual eu pertenço. Então a gente tem que ter, muitos de nós pertencemos, então a gente tem que ter a seguinte mente: por justiça tributária. Se nós olharmos todos os servidores dessa casa, dificilmente alguém paga aqui menos de 22% de imposto na sua renda. E trabalham todos os dias, de manhã, de tarde, sábado, domingo, eu sei porque, mesmo quando a gente está nas nossas bases, a gente aciona os nossos servidores. Iguais a esses servidores, existem pelo Brasil afora, nos municípios, nos estados, e nós estamos na iniciativa privada. Ou seja, não precisa de muito dinheiro para pagar 22% de tudo que se ganha. Basta alguém ganhar R$4.000 por mês, um pouco mais que isso, com líquido, para ter lá todo mês descontado 22%, me corrija, porque eu nunca gravo a tabela, acabou de mudar barreirinhas em maio, então eu não sei qual é o valor. Não é justo que quem ganhe mais de 50 mil, de 60 mil, de renda, não é propriedade, não é outros tipos de benefícios temporários, não é indenização, não é nada disso. Quem tenha renda acima de 50 mil, não pague pelo menos 10. E nós não vamos mexer com quem pague 11. No agro, por exemplo, a maioria dos contratos, muitos dos contratos de arrendamento, etc., paga pelo menos 11%. Ninguém vai mexer com isso. Nós estamos dizendo para aqueles que não pagam, ou pagam 3 ou 4, possam pagar pelo menos 10. Se isso não for justiça tributária, se isso for discurso de esquerda, eu que nunca fui de esquerda tenho que me considerar de esquerda. Porque não é possível que a gente entenda isso como algo que fira a suscetibilidade de quem quer que seja. Se chama justiça tributária. Significa garantir às pessoas igualdade de tratamento. Significa que aquele que ganha 4 mil, que vai ser descontado em 22%, não vai ficar num grau de desnível tão grande com aquele que ganha 100 mil e que, não estou dizendo todos, que muitos são tributados, não vão pagar nada. Ou seja, pelos dividendos, ou seja, pelas receitas que têm, ou seja, pelos investimentos que fazem. Então, acho que com muita honestidade, eu dei um exemplo apenas porque eu acho que eu posso falar até porque eu estou nesse processo, antes e depois, eu faço parte desse processo e desse grupo. Eu acho que nós estamos falando de algo absolutamente democrático, justo, equilibrado, que permitiria e permitirá que a gente, em compensação, e para finalizar, garanta a quem ganhe até 5 mil, por isso que eu dei o exemplo do 4 mil, que não pague nada como ou como deveria ser. Antes disso, né, quais são as propostas que nós temos para conseguir aumentar a arrecadação e diminuir gastos, a contenção de despesas correntes? Bom, aumentar a arrecadação, né, com o aumento de imposto está cada vez mais complicado. Nós temos um dos países que mais se cobra impostos do mundo, embora a cobrança seja realmente injusta no que se refere à igualdade de quem paga esses impostos. É possível ainda aumentar ou cobrar impostos de quem não paga, mas sempre lembrando que quem mais paga a conta não consegue suportar mais aumento de arrecadação. Por isso foi a proposta do governo em relação ao IOF, que eu tenho certeza que agora todos vão sentar na mesa de negociação, vão conversar, vai sair através do diálogo, da concordância, do interesse coletivo, uma alternativa viável para o Brasil, como também outra proposta que eu sei que é desta casa, e eu levei 8 anos trabalhando isso, é um grande desafio, que é a questão de se aumentar a receita pelo corte de gastos tributários, daqueles incentivos fiscais, e eu sou a favor de incentivos fiscais, quando eles atendem interesse coletivo, é o caso do Super Simples, né? Mas às vezes você tem um incentivo fiscal que foi dado há 40 anos atrás, que atendia, gerava emprego, renda, dinamizava a economia e que hoje não atende apenas pequenos grupos de interesse. Agora, eu não queria estar na pele dos senhoras e dos senhores. Eu tentei por 8 anos, nós conseguimos, eu era presidente da CCJ, colocar na PEC uma alternativa que, na prática, ela não consegue nos atender, que era reduzir para 2% do PIB os gastos tributários, mas a forma como ficou redigida por interesses não resolve, né? E eu não quero estar na pele das senhoras e dos senhores, porque eu sei que quando se mexe com interesses, os lobbies vêm, né? Fazem, aqueles grupos que conseguem fazer lobby fazem pressão, muitas vezes mostram por A mais B que eles têm razão, outras vezes não, e a gente não consegue avançar na questão de gastos tributários. O que está na mesa, a pedido do presidente desta casa, e já aceito pela equipe econômica e pelo ministro Haddad, não se mexeria com os gastos tributários constitucionais, por exemplo, Zona Franca de Manaus, entre outros.
Poderíamos fazer um corte linear, não é a melhor medida, mas talvez a possível, eu mesmo fui contra no passado, acho que não é a que garante mais justiça tributária, mas dentro da injustiça que nós temos hoje, mexer com uma linearidade em algumas desses gastos tributários poderiam ser uma alternativa, mas não se iludam, nós estamos falando de pelo menos 150 tipos de gastos tributários no Brasil. Na hora que a gente abre isso, tem sempre alguém dizendo que tem razão, que vai gerar desemprego, enfim, mas nós temos que enfrentar. Se nós conseguíssemos ou conseguirmos algo em torno de 20 bi de economia no universo de gastos tributários hoje, da ordem de 580, aí varia, bilhões de renúncias fiscais todos os anos, lembrando, dos quase 600 bi, grande parte é constitucional, então nós não vamos mexer. Sobra outro tanto, dentro desse outro tanto, nós vamos ter dificuldade em achar alguns. Se nós conseguirmos ali algo em torno de 5% desses, nós estamos falando de uma economia, ou de economia no sentido de ter receita, né? Receita que nós renunciamos, mas que vai entrar para os cofres públicos na ordem de 20 bilhões. Entendo as receitas crescendo acima da inflação, pelo menos 2%, eu não achato o crescimento da despesa, que é a pergunta que o presidente fez. Por que lá? Porque, por enquanto, lá, no último ano, nós ainda não colocamos todas as receitas, porque o conservadorismo da Receita Federal, né, não optou por não colocar, por isso essa diferença, e o olho clínico do presidente foi exatamente na única discrepância aí das despesas primárias. Nós questionamos a Receita, vai ou não vai, foi uma divergência, chega a uma conclusão que é verdade, é melhor fazer as coisas com parcimônia, com conservadorismo, mas a tendência é esse número crescer por conta de uma possível arrecadação maior de receitas que virão para o orçamento referente a 2029, que foi a pergunta do presidente Efraim. Muito bom. Até o Rio de Janeiro, em 2025, né? É muito capaz, a capital muito inteligente. mundial do livro. E o que ela consegue fazer aí com essa discussão é trazer para, acho que, o ambiente da política uma necessidade de se debater esse tema da justiça tributária naquele ambiente. Ela é liberal, a Tebet, ela é uma direita civilizada, por isso que quando a gente aqui, né, nesse governo de frente ampla foi vitorioso, porque conseguiu trazer para o nosso campo, quer dizer, da democracia contra a barbárie, gente como ela, como Alckmin também. Isso que ela conta aí é muito bom e ela consegue expor esses dados com bastante competência, por que não dizer, bastante carisma também, charme e, como diz o deputado João Lopes, eu acho que João Leão, do PP, com beleza também, Vinícius Segala. No final da explanação da Tebet, ele falou isso aqui é o deputado João Leão, do PP da Bahia, tá? Ninguém sabe quem ele é, agora estamos conhecendo ele por causa disso. Votei na Bonitona, mas votei com toda a vontade, viu, minha filha, que eu queria lhe ver você presidente da República. Se você tivesse e tem o quilate do seu pai, então seria uma grande presidenta da República, a gente não estava nessa cascavilheira toda que nós estamos aí, com essa confusão toda de decreto para lá, decreto para cá, cancela decreto, bota decreto. Então, a senhora é mais comedida, é mais inteligente, você tem tudo para ser uma grande presidente da República. Votei em você, bonitona. Você também votou na bonitona, né, Vinícius, que eu sei. Confesse. Diga lá, meu caro. Acho que o dia que o Vinícius votar na Tebet, eu paro de trabalhar aqui, Vinícius, né, Vini? O que você tem para contar? Diga lá, meu caro. Pelo amor de Deus, eu votei. Não votei na ministra, não, mas está fazendo um bom trabalho como ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. Isso é inegável. É engraçado esse senhor aí, né, que já passou da época de deixar a Terra, deixar o planeta e tá lá enchendo o saco no Congresso Nacional, querendo achar que o problema de decreto para lá, decreto para cá, é do governo, e não desse bando de maluco, que nem ele, que foram eleitos pelo PL na legislação atual, né? Mas, enfim, é muito bom. Ele é do PP. Respeita o velhinho, que mau humor. Falou que eu votei em você, bonitona. O cara tem 130 anos de idade, cara. Que isso? Pois é, 130 anos. A 90, vivendo do nosso imposto, né? Para defender os interesses contrários da população. Mas, enfim. Ela disse muito bem, deixou claro uma coisa para tentar acabar com essa hipocrisia
da direita, eu digo tentar acabar porque eles não vão deixar de utilizar a hipocrisia, disfarçatez e a mentira como ferramentas políticas. Já está provado. Vou até mostrar daqui a pouco uma fala de um deputado gaúcho usando mentiras sobre a questão tributária, para a gente explicar, porque a direita está usando muito essa mentira específica, que daqui a pouco eu falo. Mas ela trouxe a verdade ali. A gente precisa melhorar as contas do governo. Todo mundo fica falando em superávit fiscal, todo mundo fica falando em responsabilidade fiscal, que o governo não pode gastar mais do que arrecada. Pois muito bem. Então, ou arrecada-se mais, ou gasta-se menos. Então, a gente vai falar de diminuir o número de emendas parlamentares. Os deputados de direita não querem. Tá bom, então não quer gastar menos. Então não vamos aumentar o número de deputados, gente. Não precisa aumentar o número de deputados também, né? A gente sabe quanto custa cada deputado. Não, também não querem. Os deputados de direita querem, os deputados a mais. Então, parar de gastar, eles não querem. Então vamos, pelo menos, diminuir esse monte de isenção tributária que a gente já dá para empresário milionário de setores já consolidados da economia, que não precisam mais de incentivo fiscal. Não. A gente não vai tirar a mamata dos ricos e dos empresários em relação ao imposto. Então, o que quer esse pessoal? O que esse pessoal quer? Eles querem que o governo tenha umas contas sanadas ou não querem? Se eles querem que eles tenham uma conta sanadas, das duas, uma. Ou aumenta a arrecadação ou diminui os gastos. Diminuir os gastos eles não querem. Aumentar a arrecadação com o pobre não dá, como bem disse a ministra. Já é injusta a maneira como se cobra imposto no Brasil. Os pobres pagam proporcionalmente muito mais imposto do que os ricos. Vai mexer no IOF? Não quer. Então, só por ter trazido esse ponto, eu acho, esclarecimento do grau de hipocrisia e mentira utilizado no discurso político do pessoal do Centrão para a direita, eu acho que já valeu a pena a ida da ministra até a comissão da Câmara, viu, Kiko?